E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos de volta agora para resolver o exercício 2 de termologia. Nesse exercício, acompanhe o texto aí embaixo na tela de vocês. Ele diz o seguinte: uma menina deseja fazer um chá de camomila, mas só possui 200 gramas de gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius e um forno de micro-ondas, cuja potência máxima é de 800 watts. Considerando que a menina está no nível do mar, por que essa informação é importante? Nível do mar, a água ebule a 100 graus Celsius e ela funde a 0 graus Celsius. Entenderam? Sem essa informação o exercício vai ficar complicado de resolver. Então, voltando lá. Nível do mar significa que a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius e a de fusão é de 0 graus Celsius. Continuando. Cuja potência máxima, então, está no nível do mar, blá blá blá. Continuando lá. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E 1 caloria vale aproximadamente 4 joules. Normalmente ele fala 4,18, mas nesse caso ele está dando 4, então você vai usar só 4, números inteiros, não precisa trabalhar com número quebrado. Continuando. Usando esse forno sempre na potência máxima, quanto tempo será necessário para entrar em ebulição? Então observem, esse exercício ele é um exercício de potência térmica. Quando a gente fala de potência, nós estamos falando de uma energia dentro de um determinado intervalo de tempo. Mas se eu estou falando de potência térmica, a energia envolvida é energia térmica, e a energia térmica é chamada de calor. E nesse sisteminha, o tempo aqui continua sendo tempo. Problema: se eu trabalho no Sistema Internacional de Unidades, a potência é medida em watts. E toda vez que a potência é medida em watts, significa que eu tenho joule, eu tenho a minha quantidade de calor medida em joule e o intervalo de tempo é medido em segundos. Observem como começa a ficar um pouco complicado, porque o texto inteiro está falando em unidades de caloria, mas ele já deu a dica para você de como transforma. Sossegado? Vamos à resolução do problema. Primeiro lugar, você conseguiu entender onde ocorre a troca térmica envolvida ali? Ela vai acontecer a 0 graus Celsius com uma determinada potência. Para visualizar isso, não é obrigatório, mas ajuda bastante nesses exercícios de troca de calor, você fazer aqui um gráfico. Vou começar, portanto, o exercício 2 por um gráfico de temperatura com quantidade de calor. Este gráfico, ele começa recebendo 0 quantidade de calor e ele vai passar por um processo de fusão aqui. E lembrem-se que durante a fusão eu não tenho variação de temperatura. Portanto, a quantidade de calor nesse pedaço, que eu vou chamar de quantidade de calor 1, é um processo de fusão. Se ela é fusão, eu vou usar QMOL. Logo em seguida, essa temperatura começa a subir. E ela vai subir até onde? Até atingir a ebulição. E o que eu falei mesmo para vocês sobre ebulição? A ebulição, lá no nível do mar, é um atm de pressão, significa que a ebulição vai acontecer em 100 graus Celsius. Olha que belezinha. Esse pedaço 2 aqui, ó, essa quantidade de calor 2, então, ela tem variação de temperatura. Se tem variação de temperatura, que macete.
E quem é o calor que eu preciso usar aqui na potência para resolver o exercício? É a quantidade total de calor envolvida aqui. Nesse caso, a quantidade total de calor, ela será a quantidade 1 mais a quantidade 2. Até aqui está ficando claro para vocês? Eu já estabeleci como é que será o procedimento do exercício. Primeira etapa, então. Primeira coisa a ser resolvida. Que mole, onde eu uso a massa e o latente de fusão. Olhando o texto, eu entendi que a massa é de 200 gramas de água para fazer o chá de camomila. O calor latente de fusão da água, no texto foi dado 80 calorias. Portanto, a quantidade de caloria necessária, 2 vezes 8, 16, 3 zeros, 1.600 calorias para fundir o gelo. Acabou aqui? Não. Quando ele passa pelo processo de fusão, a temperatura começa a subir. Logo, a segunda etapa do meu exercício é justamente calcular quanto de calor é necessário para que a temperatura saia do zero, agora água, né? Aqui no final do processo eu tenho apenas água. E esta água chegue à temperatura de 100 graus Celsius. Portanto, o calor 2, que macete. Esse que macete para a água, eu vou usar lá. Quanto de água mesmo derreteu? Ah, a massa continua a mesma, 200 gramas. Portanto, aqui eu tenho 200 gramas. Quem é o calor específico da água? 1. A variação de temperatura. Qual a temperatura final que eu preciso para ter ebulição? 100. Qual é a temperatura inicial que tudo isso começou? 0 grau. Portanto, a quantidade de calor necessária é de 200 vezes 100. 200 vezes 100 dá 20.000 calorias. Essa aqui é a quantidade para aquecer. Bom, pessoal, agora ficou fácil. Quem é a quantidade total de calor? A quantidade total de calor é a quantidade 1 mais a quantidade 2. Portanto, a quantidade total de calor, ela será a quantidade 1. Quem que é a quantidade mesmo 1? Eu achei aqui embaixo. 16.000 calorias para derreter o meu amiguinho gelo. Mais quem? A quantidade de calor necessária para aquecer a água que veio desse gelo até ela entrar em ebulição, que eu encontrei ali 20.000 calorias. Portanto, a quantidade total de calorias ficou em 36.000 calorias. Mas, como eu falei para vocês aqui, ó, eu preciso transformar isso para o sistema internacional. Logo, eu sei que uma caloria equivale, de acordo com o texto, a 4 joules. Se o texto está falando para mim que eu tenho 36.000 calorias, quantos joules de energia total de calor eu vou ter? Multiplicando em cruz, a quantidade total de calor agora no SI, passando para o sistema internacional, será de 0,00. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Portanto, 144.000 joules. Nossa, o que eu faço com isso agora? Agora você retorna lá no comecinho do trabalho nosso, onde eu tinha a informação inicial. Eu quero calcular o intervalo de tempo necessário. Sabendo de tudo isso, então, eu venho aqui agora e escrevo assim, ó. Eu sei que a potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. O texto falou para mim que eu tenho 800 watts de potência. Eu acabei de calcular aqui em cima e descobri que eu recebi
Para fazer isso, são necessários receber 144 mil joules de energia. Fazendo isso, qual o intervalo de tempo necessário? Ficou fácil. Troca esses dois carinhas de lugar. O intervalo de tempo necessário, ele é de 144 mil divididos pelos 800 joules. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. E o que nós teremos aqui? Nós teremos o intervalo de tempo necessário será de, acompanhe o cálculo aqui do lado, ó, 1440 divididos por 8. Vejamos lá. Qual o número que multiplicado por 40, por 8 dá perto igual a 14? Ah, é 1. 1 vezes 8, 8. Para 14 faltam 6. Abaixo 4. Qual o número que multiplicado por 8 dá perto ou igual a 64? 8. Aqui vai ficar 0, abaixo 0 e 0. Então, o intervalo de tempo necessário é de 180 segundos. A alternativa correta nesse exercício, então, é a letra C. 180 segundos para conseguir colocar esse gelo numa temperatura suficiente que ele vire água para poder fazer o chá de camomila. Tranquilo, pessoal? A menina vai digitar que número lá no forno de micro-ondas dela, ela vai programar o micro-ondas para 180 segundos. Entendido? Alguma pergunta sobre esse exercício 2? Tranquilo? Até daqui a pouco com o exercício 3.